Boa tarde, pessoal. A Vânia está entrando, um momentinho. Estamos aqui no nosso segundo encontro de estudos sobre a obra do Heidegger, O Ser e Tempo, Encontro de Estudos Humanistas. Hoje é 14 de julho, né? Um dia importante na França, né? Hoje é o dia da Revolução Francesa. Estamos aqui para a gente continuar a nossa jornada. Semana passada a gente teve o nosso primeiro encontro. Imagino que a maioria de vocês tenha participado. Então, aqui esse é um encontro mesmo, não é aula. A gente trabalha no esquema de facilitação, no qual a gente tem um quadro onde, solidariamente, cada um se compromete com a facilitação de um dos encontros, que vai atravessar o ano, e a gente, embora tenha um recesso, a gente vai desenvolver essa atividade até em torno de fevereiro. E quem tiver 75% de presença tem um certificado no final, né? Embora o mais importante sejam as trocas, né? Até, como sempre, eu vou deixar aqui a tabela de facilitação, a gente já tem uns 8, 9 facilitadores, né? Sejam vocês novos no grupo, ou já tem uma galerinha aí veterana, né? Né, Ederson? Né, Marcela? Né, Yara? Eu acho que a Yara já pôs o nome, né? Então, se vocês puderem colaborar, tem uma sequenciazinha lá, e em geral a gente dividiu o livro em 2 parágrafos, dão 10 páginas, em torno de 10 páginas. E o facilitador não é um professor, né? O facilitador é aquele que abre a frente para a gente debater junto, né? Hoje, inclusive, a gente vai ter a facilitação magistral do Guilherme, que é um parceiro de longa jornada, né? Um entusiasta com as questões filosóficas. E hoje ele vai facilitar para a gente, se não me falha a memória, o 47, 48, né? Parágrafo, né? Sim. Que é um tema muito, muito suscitador de afetos, que é o tema da morte. Eu li com muito espanto e muita reverência, reli, né, esses parágrafos, tá? Com vocês, a facilitação magistral do Guilherme. Então, primeiramente, né, boa tarde, né? Não sei se me convém me apresentar novamente, mas eu vou fazer isso novamente, né? Eu me chamo Guilherme, né? Eu sou um psicólogo aqui de São José dos Campos, São Paulo, né? Atualmente eu estou cursando a minha especialização em psicologia clínica, né? No CAF, que é o Núcleo de Clínica Fenomeno... Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial, nunca lembro o nome daquele lugar. E sou, por bem ou por mal, um ávido leitor de Heidegger, que baseia a minha prática das análises. Acabei encontrando o Fernando, né, nesse grupo ano passado, quando ele se propôs, né, a fazer esses encontros, né, com o Ser de Tempo 1, né, da primeira parte, e eu fiquei, né, desde então, acabei me tornando agora, né, um colaborador, porque vocês vão perceber, se vocês ficarem, que eu, infelizmente, eu falo demais, e eu estou sempre aqui. Acontece. Enfim. Vamos começar agora, né, com primeiramente, né, com os parágrafos 47, se eu não me engano, é intitulado, né, a possibilidade de se experimentar a morte dos outros e de se apreender toda a presença. Eu dou um spoiler que nenhum dos dois é possível. E o 48, que é o pendente, o fim e a totalidade, né? Como eu percebi na semana passada, né, que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas novas, né? Eu acho muito necessário vocês assistirem, né, ou lerem pelo menos a primeira parte do Ser e Tempo, ou assistirem no Fados do Mundo a nossa facilitação da primeira parte, porque sem ela é impossível vocês continuarem, sinto lhes dizer, né? Querendo então ter isso, né, na perspectiva, né, eu gostaria de tomar um pequeno fio condutor do porquê nós estamos aqui, né? O Heidegger,
escreve Ser e Tempo exatamente para esclarecer a pergunta mais universal, porém a mais ignorada da filosofia, né? O que é o ser? Primeiro ele vai dizer, né, que não dá para falar o que é o ser, mas dá para se descrever o modo como o ser se dá, né? Eis a questão, né? Quando nós falamos aqui em presença, né, que a autora resolveu traduzir, né, por presença, né, o Dasein ao invés do ser aí, né, o que é uma inteira perturbação, né, se você perguntar para os especialistas, não há tradução boa de Ser e Tempo para o português, né, que tanto a tradução da Márcia quanto a tradução que tem, a tradução em português e a em alemão juntas não são boas, porque ambas têm erros controversos de tradução, mas não é essa a questão. É o fato de que é importante manter em mente, né, que quando Heidegger fala presença ou Dasein, ele está se referindo ao ser doente cujo o seu ser está sempre em jogo. O que isso quer dizer? A presença ela não é um indivíduo, ela não é um ser humano, ela não é uma subjetividade. Ela é literalmente o ser doente cujo seu ser está sempre em jogo. E por que isso é importante? Porque nós não caímos numa armadilha do que o que o Heidegger está fazendo em Ser Tempo é uma análise do indivíduo. Heidegger não está fazendo uma análise do indivíduo. Eu costumo dizer, né, que o que o Heidegger faz em Ser Tempo é fazer uma análise do ser que experimenta o mundo, né? E que através do mundo ele requisita, né, as suas estruturas. Isso é importante, né, para nós não esbarrarmos em comportamentos morais, né? Porque nós temos tanto a questão da impropriedade e da propriedade em Heidegger. Todas elas, as duas, são necessárias para que se haja o ser. Porque o impróprio de Heidegger é o mundo. É aquilo que dá nossa base para nossa sustentação e nossos posicionamentos dele, né? Como eu comentei na aula passada, né? O Dasein, né? A presença, ela tem o seu fundamento na nalidade originária. Ela não precisa ser nada. Esse precisar, não precisar ser nada, né? Implica que originariamente nós não temos sentido. Isso quer dizer, né, que se um bebê nasce e ele não for alimentado, ele morre. Mas isso é um movimento impróprio, porque você está retirando o cuidado dessa presença dela e substituindo nesse cuidado. É necessário amamentar para que essa presença exista, né? Isso é um movimento impróprio. Olha aí a necessidade da impropriedade nessa análise. Passando disso, né, é necessário então pensar que o que o Heidegger está fazendo aqui é tanto a descrição desse ser como o método com o qual ele chega nesse ser. Por isso que eu acho interessante que ele retoma exatamente nessa parte 2, né, os conceitos de posição prévia, visão prévia e de concepção prévia. O que ele quer dizer com isso em uma análise extremamente simplista? Que todos os fenômenos, na maneira conforme eles se mostram, eles estão contaminados por isso, pela posição prévia, pela visão prévia, pela concepção prévia. Nada com que nós lidamos é isento de pressupostos. Por isso que essa questão da morte ela é ótima para lidar com isso. A análise fenomenológica, ela se... E nesse caso nós podemos falar que é uma análise porque o Heidegger é hermenêuta, não é uma mera descrição, né? Ela tem o pressuposto de suspender, né, todas as pressuposições para se enxergar no fenômeno assim como ele se aparece. E aqui é diferente, né, é, acho que a palavra certa não é aparece, assim como ele se mostra, né, que é a palavra mais correta. Isso é importante, né, para nós mantermos em mente, para nós não nos adiantarmos muito na questão de quais são as implicações do que o Heidegger fala. Eventualmente ele vai chegar nesse ponto, né? Mas isso também é importante
para nós mantermos em mente, né, tanto a diferença entre a ontologia e o ôntico. Ora, o que o Heidegger vem fazer nessa análise com o ser é uma análise ontológica. O que se quer dizer por uma análise ontológica? Uma análise ontológica se refere àquilo que tem, que diz respeito, né, ao fator da existencial do ser, né? Aquilo que é próprio, entre aspas, né, do Dasein. Né? Isso se torna um pouco confuso e isso se torna mais claro conforme você pega o, o jeito conforme o Heidegger escreve. Né? A ontologia se difere dos fatores ônticos, né? Porque, tecnicamente, na análise do Heidegger, né, o Dasein, né, ele é universal. Né? As estruturas com as quais a existência se forma, ela acontece tanto aqui no Brasil, como aqui na Europa, né, como na floresta amazônica, como nos Estados Unidos. Há, há diversas discussões nessa área, né, mas eu acho que é importante, sim, nesse momento, nos mantermos fiéis ao que o autor diz. Guilherme, como o grupo é novo, se puder reforçar o que é o Dasein, por favor? É exatamente o que eu estou fazendo, Fernando. Tá bom, então tá bom. Eu estou fazendo uma pequena recapitalização da primeira parte. Né? Só porque o Fernando falou, eu vou falar novamente. Né? Nessa tradução, a Márcia escolheu usar presença, né, para o Dasein, que era o ser aí. Heidegger dá uma definição que eu gosto bastante do Dasein, que é Dasein é o ser doente quando o seu ser está sempre em jogo. O que isso quer dizer? Aquilo que nós somos está radicalmente sendo decidido no presente pelas nossas relações. Né? Fernando, você fez eu me perder do que eu estava falando. Sintam-se acolhido. Te quero bem, Guilherme. Obrigado. Tudo bem. O Heidegger não posso falar pressupõe, né? O Heidegger, então, né, nessa descrição ontológica do ser, ele encontra estruturas que, tecnicamente, podem ser encontradas em em todos os seres humanos. Né? Isso se contrapõe ao fato ôntico da existência. O fato ôntico da existência se refere exatamente à questão das coisas concretas que nos acometem. Onticamente, Guilherme tem cabelos enrolados. Ontologicamente, ele continua sendo um Dasein. Não importa qual forma meu corpo se tome, não importa se eu perca um braço, não importa se eu esteja na China, né? As, as coisas ônticas, elas têm uma certa concretude, né? Eu não quero falar histórica, mas é histórica. Isso é muito desdobrado melhor, né? Não inserir tempo, mas no Heidegger tardio. Elas têm consequências que não são ontológicas, se fosse dar algo mais voltado para o ser e tempo. Né? O que não impede, né, da ontologia, a Alice faz no desenho dela, no desenho da análise dela, essa referência que é ótima, né? Que posições ônticas possuem fundos ontológicos, né? O Danzai, que tem essa corporeidade, né, só pode se manifestar nesse corpo ôntico que eu tenho. E esse corpo ôntico que eu tenho depende completamente dessa corporeidade minha que é existencial. Assim, né, eu acho que também é importante frisar, né, que o que se faz em uma fenomenologia, né, o que se almeja fazer numa fenomenologia, é uma filosofia sem pressupostos, sem hipótese. Ela se diz ser apenas uma descrição dos fenômenos conforme eles se mostram. Né? Isso quer dizer que, por isso que o Heidegger faz essa análise completamente detalhada.
ele quer mostrar que na descrição dele não há furos, apesar de nós podemos encontrar eles, né? Mas o importante nesse tipo de análise e de descrição é sempre revisitar as questões de base, porque apenas assim você não dá, né, conforme ele mesmo fala, né, um pulo maior que as pernas, né, ou você não se adianta demais das questões. Isso se aparece muito, né, na ideia que nós vamos explorar daqui para frente da morte. Bom, acho que depois desse primeiro grande prefácio, né, podemos entrar de fato, né, nos parágrafos 47 e 48, né. Eu gostei bastante desses parágrafos porque eles expõem exatamente o pensamento do Heidegger, que é um pouco desse movimento que eu expliquei, né? O que o Heidegger vai fazer, especialmente no 47, né, é estabelecer a posição, a visão e a concepção prévia da morte. Ou seja, ele quer ali descrever, né, a maneira conforme nós lidamos com a morte ontologicamente, onticamente, né, e cotidianamente. Porque a partir dessa explicitação, né, ele pode chegar no fenômeno próprio da morte conforme ele se mostra, né, sem as pressuposições herdadas pelo cotidiano, seja ele o cotidiano casual do mundo, quanto o cotidiano reificado, quanto as pressuposições da ciência. O que a análise dele, né, parte então, né, de que é necessário ontologicamente, para se entender o modo próprio da presença, né, apreender a presença em sua totalidade. Ele faz então a falar da questão da morte, né, porque a morte, como fim de todas as coisas, né, pressupõe o momento no qual a presença se finda, né? Ele vai fazer então essa análise, né, que eu acho que primeiro eu preciso explicitar onde que o Heidegger quer chegar, porque às vezes nós ficamos muito confundidos nessa questão. Quando o Heidegger vai falar que o, a presença é o ser para a morte, o ser para o seu fim, ele não está se referindo à morte ôntica, mas sim a possibilidade do tempo ser finito. Ou seja, né, em todas as ações que nós temos, elas se dão num tempo específico, que é o tempo que nós temos. Né? E isso pressupõe, né, que em todos os nossos atos podem ser interrompidos pela morte. Ou seja, em todo momento, a presença é a sua totalidade, porque a todo momento a presença pode findar. Uma vez que não há bases, pressupostos que possam, sei lá, nos salvar, né? Eu acho que isso se expressa muito num livro chamado Viver Não É Preciso, que é discurso sobre o suicídio no século XXI, que ele vai de fato falar: viver não é preciso. Porque se viver fosse preciso, o suicídio não seria possibilidade. Uma vez que o suicídio é possibilidade, viver não é necessário. Nós vivemos enquanto há sentido para a vida se manter. Caso não haja sentido, a vida pode se acabar. Ou não. Enfim. O que o Heidegger vai começar, então, né, a propor isso, né, é exatamente a questão do anteceder-se ao futuro no momento do presente, né? Ele vai chegar nisso, né, ao passar, né, pela ideia, né, de que não é possível experienciar a morte própria, porque a morte própria é a retirada do ser da presença do mundo. Ora, mas ao mesmo tempo, apenas eu posso experimentar a minha morte. Eu não posso experimentar a morte dos outros, né? Assim, né, se coloca nessa questão. Se a morte é o final da existência, se a morte é onde, de fato, né, o potencial da existência se realiza, como que é possível encarar no modo próprio, né, da presença, né? Por isso, né, ele vai falar que essa frase que para mim é muito importante, né?
A presença cotidiana, de início na maioria das vezes, se constitui a partir daquilo com que ela costuma se ocupar. Por isso que quando o Heidegger começa a análise do ser e tempo, né, dizendo que o ser confunde-se com o seu ente. Né? Por isso que nós chegamos, então, nessa análise da morte. Né? Nós podemos, então, né, nos confundir, né, o fim da presença com o fim da morte biológica, né, que ele vai citar no próximo capítulo. Assim, né, nós chegamos na ideia, no final desse parágrafo, né, que no morrer evidencia-se que ontologicamente a morte se constitui pela existência e por isso ela é cada vez minha. Quando Heidegger fala isso, né, ele está acentuando o que ele vai trazer no próximo parágrafo, né, que é o aspecto estrutural do cuidado da existência, né, ou a autora também usa na que é a cura. A existência, seja ela minha, sua, de qualquer outra, ela é indelegável. Eu não posso resguardar a minha existência para os outros, né, para que eles vivam a minha vida por mim. Isso não se dá, né, as últimas consequências, né? Assim, porque por mais que eu faça isso, né, eu relegue a minha existência aos outros, né, o relegar é uma ação minha. Eu estou dando isso para os outros, as últimas consequências. Né? Partindo então, né, para o parágrafo 48, né, que é o pendente, o fim, uma totalidade, eu acho que ele realça aqui o aspecto temporal desse morrer. Né? Enquanto a presença pertence-lhe ainda um não que ela será. Né? Nós guardamos em si, né, o potencial do poder ser. Né? Mas o que seria, então, né, esse poder ser? Né? Ele explica isso por uma metáfora que vai ser um pouco criticada depois, né? Que é a questão da semente que se torna uma árvore. A semente em si, ela já resguarda, né, o potencial de se tornar árvore. Ele faz dessa análise, né, para explicitar o caráter do poder ser do Dasein. Enquanto possibilidade, enquanto o Dasein existir, né, eu posso realizar, né, as minhas possibilidades, né, que já estão dispostas no futuro. Isso acontece exatamente pelo caráter de anteceder-se a si mesma da, da, da presença, né? Porque o que ele, ao geral, o que ele quer dizer com isso, né? Uma vez que o que estrutura a presença ou um Dasein, né, é exatamente o sentido, né? Eu posso dizer que ao me posicionar do mundo, eu realizo esse sentido, né? Dentro do que nem é possível e dentro daquilo que não é possível. Eu posso dizer aqui para vocês, né, com toda a seriedade, que para a presença de Guilherme, ser advogado nunca se mostrou como possível. Por isso, eu jamais poderia, né, realizar essa possibilidade. Por mais que em algum momento da minha vida, a partir de agora, né, possa se mostrar possível Guilherme ser advogado. É possível retomar esse caráter. Mas, enquanto esse caráter não me aparecer como possível, ele não está dentro do meu hall de poder ser. Isso é algo muito interessante para se passar por exemplo, adoecimentos e sofrimentos, né? É muito interessante ver quantas pessoas não conseguem vislumbrar, né, no horizonte da clareira, da abertura, né, que é exatamente o local onde as coisas aparecem para o ser da presença, outras possibilidades de se mostrarem, de se organizarem no mundo. Né? Eu acho que isso é algo importante de se pensar, né? Assim, conforme ele diz, né, da mesma forma que a presença enquanto constantemente o seu ainda não, e ela também já é.
Peraí. Marcelo, você pode passar de novo o link da presença, por favor? Eles estão pedindo. Obrigado. Enfim, por isso que a presença constantemente já é o seu ainda tão ser, porque ela precisa se orientar para o futuro, né, para dar um sentido às suas ações. Assim, a presença que se orienta para o futuro, né, que tem como futuro o seu direcionamento, né, nesse seu antecedência a si mesma, já é. Praticamente você está presente mesmo. A presença já é sempre o seu fim. Né? Ora, novamente retomando a Alice, né, ela faz essa contraposição, né, das análises dela, do Freud como pensador do início e do Heidegger como pensador do fim. O Freud, né, ele sofre, né, constantemente, né, com a reserva de energia liminal da primeira infância, né, onde tudo é decidido, né, logo ali no complexo de Édipo, na sua realização ou não, né, que, enfim, não vamos entrar no quesito de méritos do Freud, né, que eu acho que Freud tem muitos méritos, né, apesar de ele ser controverso, né. Heidegger, então, ele conduz toda a sua análise da presença para o futuro, ou seja, para a morte, né, para a possibilidade, né, do findar da presença. Mas esse findar da presença, né, como eu disse antes, ele não pode ser uma morte ontológica, né? Porque eu não posso tanto experienciar a minha morte, porque é o fim, né? Eu não tenho como relatar ela para os outros, né? Como eu também não posso morrer pelos outros, né? Assim, né, Heidegger está, então, nessa questão, nesse fio de análise que é muito complexo. Como então, né, poder, né, descrever e analisar a presença em sua totalidade, se exatamente aquilo que totaliza a existência, o fim, né, é impossível de ser experimentado e compartilhado, né? Por isso ele retoma, né, mais uma vez, que é o aceno que ele vai dar, né, que é preciso reconduzir, né, toda essa análise, toda essa discussão, né, para a conquista, né, que nós já temos na nossa análise que ele fez, né, dentro do ser e tempo, que é o fenômeno da cura. A todo e qualquer instante nós temos, então, né, que sermos responsáveis pela nossa presença, nós temos que existir, exercer, né, o cuidado, nós temos que decidir, que escolher, né, o que vai acarretar, enfim, na culpa e na falta, o que é outras coisas, né? Mas o fato de que, né, o importante é que escolher é sempre negar. Ao escolher algo, você nega possibilidades, você finda elas. Olha a morte aparecendo como em todos os aspectos da presença. Enfim, eu acho que eu divaguei. Acho que é por isso é só. Deixa eu acender a luz. Queria agradecer em nome do coletivo aqui presente e no vídeo, né, que vai escutar. Eu não sei se eu ajudei ou se eu só atrapalhei, mas enfim. Eu acho que esses dois parágrafos são tão densos e intensos, eu acho que você fez com muita generosidade e muito rigor, como é a sua tônica, né, Guilherme? Quem gostaria de compor, gente, a partir das leituras que fez, do que percebeu? Eu vou puxar, gente, a gente está no começo, assim, dos nossos trabalhos, é compreensível que quem está chegando agora está aquecendo os motores, né? Embora tenham pessoas veteranas aí, como o Ederson, que eu estou vendo aqui. Segunda vez que eu te cito hoje, né? Tem o Ederson, tem o Tiago, a Patrícia, a Yara, né? Se eu esqueci alguém dos veteranos, a Marcela, estou convocando aí, mas eu acho assim, essa releitura, né? Porque eu já tinha feito fichamento faz um certo tempo desse livro, né?
Eu acho que me deu assim uma consciência, né, dessa reentrância da morte, né, o ser para o fim, né, esse para dá nos equivoca para uma projeção. Eu vou eu vou falar o que a sensação que me deu, né, o ser intrínseco no fim, né, é uma coisa que tá impregnada, né, o fim está impregnado, né, que a gente sempre escuta falar do ser para a morte, ser para o fim. Nós estamos impregnados do fim, né? O fim ele está arraigado, né? Enraizado, né? E essa releitura me deu essa percepção, que é muito. Ele fala que é diferente de você comer um pão e consumir o pão, não é que acaba porque consumiu, é porque está arraigado, está impregnado de fim, né? Então o fim é ser, é ser, né? É impregnação, né? Então, eu fiquei muito tocado por isso, né? Para sair dessa coisa um tanto quanto quantitativa, como se fosse justamente o pão que eu vou comendo um pedacinho, ele se consome e no final acaba. Não é no final acaba, né? O acabamento está impregnado, né? Uma questão de pendência. Desde o encontro passado, eu gostei também do termo pendência, né? A vida está sempre em estado de pendência, né? E essa totalidade. E também né, nesse texto ele fala de ajuntado, né? A morte como um ajuntamento, né? Num certo momento é uma conjugação, né? Uma conjugação que eu senti assim. Ainda tenho que me apropriar um pouco mais disso, porque isso a gente vai percebendo, vai encarnando, né? Mas eu também achei interessante ele usar o termo finar, né? O finado, né? Achei legal a tradução do finado, né? A gente usa muito falecer, né? Falecer é como se falisse, né? Como se o empreendimento falisse, né? Ele fala finado, finado e finar, né? Só se reforçando o que o Guilherme falou, gente, eu só quero também compor uma opinião que eu tenho, gente. O Guilherme, ele é enfático e contundente quando ele diz que é importante ler o Ser e Tempo 1. Eu também acho que é importante, sim, até fundamental, como ele disse. Mas a gente tem o tempo do relógio e o tempo dos afetos, né? Eu acho que tem lá no Lançado no Mundo, tem todos os vídeos já comentados dos parágrafos do Ser e Tempo 1. Você pode se apropriar disso no teu movimento, né? Que não vire mais uma alteridade, uma obrigação, ou uma fatalidade, né? Se não fizer, não tem jeito. Tudo dá-se um jeito, né? Tudo dá-se um jeito enquanto as coisas estão pendentes, né? Enquanto as coisas estão inacabadas. Então, eu só quero dar acolhendo o que o Guilherme falou, que eu sei que isso é uma atenção dele, né? Mas saber que cada um tem seu movimento e que a gente está aqui junto, estamos juntos e misturados para a gente se acolher uns aos outros também. Tem o afeto da gente se acompanhar e cada um ir trazendo suas dúvidas. Por isso que tem perspectiva do encontro, tá? Então, recomendo-se, eu acho que sou também tão enfático quanto o Guilherme, mas sabendo que cada um tem seu movimento, tem seu lugar no mundo, né? Então dá para respirar, dá para elaborar, e a gente tá junto, por isso que tem encontro, né? Então, eu acho é essa percepção, mas isso aí meio mexido, assim, eu não tinha, olha, gente, é isso que eu acho que é interessante do encontro, né? Uma coisa é ler e fazer fichamento, outra coisa é compartilhar, né? Saber que toda quinta-feira a gente vai ter troca de um autor que é complexo, né? Ele fala do ser no mundo, que ele fala da dimensão óntica, que são os objetos entre outros, né? E que tem a dimensão do ser, né? Também quero acolher quem está chegando agora, né? Obviamente, tem coisas que impactam e que às vezes essa linguagem é nova, uma interpretação nova. Mas sintam-se acolhidos, porque com o suceder dos encontros a gente vai compartilhando, a gente vai se acolhendo uns aos outros, né? E esse momento é o do debate para as pessoas se colocarem suas dúvidas e para compartilharem.
Patrícia levantou a mão. Boa tarde, Oi, Patrícia. boa Saudade. tarde. Eu tenho duas questões, não são respostas nem sombra disso, mas esse conteúdo me ocorreu um texto do Norbert Elias, que ele fala sobre a solidão dos moribundos, em que ele defende que a morte é um problema para os vivos. E aí eu fiquei pensando a esse respeito com pessoas que têm a exemplo de depressão, em que a pessoa existe, mas o sentido da existência dela, da expectativa de felicidade ou pretensa felicidade já não existe mais e ela não elabora no sentido de conseguir determinar em uma linguagem assim o porquê ela não vê mais motivação para viver, mas ainda ela continua a existir. E aí são questões que mexeram assim, mas eu não tenho nenhuma aproximação assim do que viria a ser diante dessa leitura do Heidegger. Muito tocante, Patrícia. A gente vai debatendo aqui na medida em que as pessoas vão compondo. Ronald, boa tarde. Boa tarde. Só complementando a fala da Patrícia, eu acho o seguinte, que a gente pode ver a depressão por vários ângulos, né? Mas se nós formos pensar do ponto de vista médico, né? Não que eu entenda, mas eu tenho certa proximidade porque tenho parentes que sofrem disso. Então, o que o médico pensa? Ele monta o quadro clínico dele lá e ele, a partir disso, vai montando, né? A partir da anamnese que ele vai construindo, ele vai tentando entender essa depressão. Então, ela, de certa forma, ela já foi posta, né? Existe um, um código onde tem uma numeração e essa numeração registra lá que depressão é tal e tal coisa. Então, de certo modo, a depressão é algo que já está posto pela medicina. Só que nós, né, como estudantes, pesquisadores do existencialismo, nós vamos questionar por que está posta essa nomenclatura, esse significado, né? Por que a depressão é um fenômeno somente somático, somente do corpo? E aí entra a questão dessa tendência da morte, né? Porque para o depressivo, a morte é algo constante, né, na vida dele. Não só para o depressivo, mas para todo indivíduo que tem algum problema psiquiátrico, né? Aquilo parece constante, porque ele vivencia a doença, né? Eu falei psiquiátrico, mas a gente poderia pensar qualquer doença, né? E nesse sentido, assim, minha reflexão vai em pensar esse ser para a morte como algo que dê significado e não como algo negativo, né? Porque se a pessoa já é depressiva, se ela entrar nesse, vamos dizer assim, nesse modo de existir, né, de ficar sempre observando como vai ser a morte dela, ou tentando antecipar muitas vezes isso, como o caso de pessoas com ideias suicidas, né, que ficam tentando antecipar isso. Então, eu acho que eu tenho sentido muita dificuldade em entender o Heidegger quando chega nessas questões. Por exemplo, semana passada eu escutei um professor dizendo que o Heidegger era ambíguo, ou duvidoso, vamos dizer assim, né, para ser mais claro, porque tem frases que são absolutamente sem significado. Por exemplo, quando ele diz o nada nadifica, soa como poético, para mim, pelo menos, né? Mas do ponto de vista lógico, segundo esse professor, não quer dizer absolutamente nada. Ele não está dizendo coisa alguma com isso. Ele está apenas enfeitando, né? Então, quando a gente
começa a ler o Heidegger, ele dá essa sensação de muita sabedoria, né, e ao mesmo tempo de uma certa dúvida, né, que vai causando vontade de você ler mais, aí você vai lendo mais, para ver se chega lá onde ele está dizendo, e vai no meio disso, se perde, né? E aí, sério, mas só que ao mesmo tempo a existência é isso, né? A existência é se perder-se. A existência não é só uma sensação de completude, né? Eu, pelo menos, sinto assim. Existir, de certo modo, é perder-se. Então, agora eu não sei mais por que eu cheguei nisso, mas... Eu gosto de uma frase do Foucault que diz de que nada vale, de que vale conhecimento se não for para o descaminho daquele que aprende, né? Alguém quer comentar, gente? Eu tenho uma tendência ansiosa de ficar falando, tá, gente? Vocês não podem deixar eu nadificar as intervenções, assim, com a minha ansiedade, né? Depois, numa certa altura, eu volto a falar. Guilherme Faria, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, na verdade não é comentar, é mais uma dúvida mesmo que eu tive nesses 2 parágrafos. Na verdade, eu tenho a sensação de que entendi, mas parece que a escrita, o caminho que Heidegger vai trilhando com a gente é uma constante desconstrução. Quando eu acho que eu entendi, o parágrafo seguinte parece que cai por terra tudo aquilo que eu achei que eu tinha entendido. Então, assim, a minha dúvida é mais nessa parte, eu vou tentar me utilizar de trechos de algumas páginas. Na 316, ele fala que há na presença uma não totalidade contínua e ineliminável, que encontra seu fim com a morte. E depois, mais para frente, na página 319, ele vai retoma essa questão, né? Ele fala assim, uma questão até que o Guilherme colocou do fruto. Com o amadurecimento, o fruto se completa. Será que a morte, a que chega à presença, é também completude nesse sentido? E logo abaixo ele faz o questionamento. E é aí que está a minha dúvida. Em que sentido a morte deve ser concebida como o findar da presença? Então, assim, me veio algumas questões no sentido de que, com a morte, a nossa totalidade também se finda no sentido de que a gente se conclui ou não, sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas assim, não só a totalidade, mas a nossa presença, porque eu tenho a sensação de que não, de que a nossa presença ela permanece a partir das relações do ser com o outro, né? de ser com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, aqui também eu fico na dúvida, será que o nosso projeto se conclui com a nossa morte? Eu não sei se eu me fiz entender, mas essa parte de Heidegger ainda eu estou engatinhando para compreender esse ser para a morte, sabe? Guilherme, meu xará. Você é de onde do Vale do Paraíba? Eu sou de Guaratinguetá. Ah, aqui perto, hein? Moro em São José. Opa! Eu acho que o que é importante você manter em mente, né, é algo que eu estava explicando antes de você entrar. O que o Heidegger faz no começo desse parágrafo é uma análise prévia de uma visão prévia de um conceito prévio. Ele está explicitando o como nós compreendemos a morte cotidianamente. Tudo isso, para o projeto de Ser e Tempo, não interessa. Ele está usando essa descrição para chegar ao fenômeno da morte ontológica. Sabe? Heidegger, ele é um autor... Se você pegar o seminário de Zólico, ele vai falar isso o tempo todo. Ele se põe e fala: nós não deveríamos nos apressar, mas sim seguir o fio da análise condutora do fenômeno fenomenologicamente posto. O que ele quer dizer com todas essas coisas? Nós temos uma tendência a dar saltos de lógica, ou, pelo contrário, né, a nos mantermos a partir dos conceitos conforme nós já nos entendemos. Heidegger é extremamente difícil, que ele pega uma palavra, ele dá outro sentido para ela. Por que ele fez isso? Porque ele gosta de complicar as coisas.
Mas o que está em jogo no Heidegger, muitas vezes, não é você entender o que ele está dizendo, mas sim você acompanhar o pensamento dele. Lá no final faz sentido, que é o que o Ronald estava criticando um pouco até agora. Mas, de fato, no final faz sentido, porque aí ele vai chegar na descrição, no momento da descrição que ele gostaria de chegar. O que o Heidegger quer dizer com a morte, no fenômeno que ele quer dizer, não é que nós morremos biologicamente. É que todo o nosso tempo pode ser interrompido. Nós somos seres finitos. Por isso que nós somos pela morte. Ele quer dizer com isso, né, que em todas as nossas ações nós realizamos o nosso potencial. Por isso que é possível abocanhar nesse sentido a totalidade da presença. Porque nesse momento eu sou tudo aquilo que eu posso ser. Por nesse momento eu posso findar. Ou a minha ação pode dar errado, sabe? Porque não há garantia das coisas serem do jeito que eu quero, sabe? É nisso que o Heidegger fazia a maioria das análises deles, né? A existência é ser garantia. É por isso que ela pode findar. Então, assim, só para ver se eu estou acompanhando. Então, só a partir da morte ôntica, digamos assim, a presença, entre aspas, se conclui nesse sentido. Porque ela perde a possibilidade dela de ser. Não há mais possibilidade dela ser onticamente, né? Mas ontologicamente, né, a morte é o que significa que a todo momento, né, nós realizamos nossos potenciais. É aquilo que eu posso naquele momento. Deixa eu só dar uma composição, compor com o grupo, antes da gente escutar o Gilberto. Só um momentinho, Gilberto, que ele teve 3 falas aí, senão a gente vai esvanecendo. Né? Mas eu acho assim, ele questiona essa noção de amadurecimento, né? A gente não é um fruto que amadurece, né? Tem até uma urgência, assim, você acaba agora, você pode estar... O nascituro, gente, uma pessoa que nasce 2 segundos depois morre, não amadureceu. Não tem essa teleologia, né? Tem essa questão da presença na qual está imbricada a morte, entendeu? Esses finalismos, assim. Simplesmente no fim acaba. No fim acaba. Daquilo que estava sempre pendente, daquilo que estava sempre nessa urgência, nessa pregnância, nessa presença, entendeu? Entendeu? Não tem esgotou e amadureceu, entendeu? Né? Ele releva esse inacabamento, né? Esse inacabamento. Se isso tem repercussão para quem fica, ele fala até que tem os rituais funerários, né? Os chineses dizem que o que a gente faz reverbera durante 6 gerações, né? Não sei como eles delimitaram 6 gerações, mas enfim. Mas ele coloca essa pregnância, assim, essa pregnância. Não é nem um pão que acaba, né, é o fruto que amadureceu, entendeu? Não existe essa coincidência entre morrer e amadurecer. Pode ser que, de repente, um grande vulto, uma grande personalidade, um Leonardo da Vinci, quando acaba, ele é exaltado por gerações, né? Mas ele rompe esse sistema de certezas, né? E só compondo um pouco com a Patrícia, com o Ronald, né? Todo conhecimento é baseado numa fenomenologia, né? Mesmo por mais... Porque senão a gente estaria estudando a existência do unicórnio, né? Entendeu? Né? Tem sempre uma base fenomênica, né? Para você ter um DSM, você tem a experiência do vivido. Para você ter uma interpretação psicanalítica completamente deslocada do vivido, você tem que ter um vivido, você tem que ter o caso, né? Você tem que ter experiência, né? Então, tudo se baseia numa base fenomênica. O que acontece é que tem autores que criam interpretações, dobras em cima, e aí distancia do fenômeno, né? Quando você fala depressão do DSM, não é a experiência vivida do depressivo, né? Se o indivíduo se apropriar da sua depressão, ele vai estar criando uma relação tão intrínseca, né? Tão perceptual, que aí isso
Estou dando uma delirada. Provavelmente ele já vai estar em um outro ponto, que não é o ponto do DSM, nem daquilo que o médico, ou psicólogo, ou psiquiatra diz que ele é. Entendeu? Existe um campo do vivido que não se reduz às interpretações nem às categorizações. Né? Você pode pegar o DSM, encaixar. Não, você pode ser um cientista, um médico obcecado? Não, eu quero catalogar todas as pessoas do mundo que têm depressão. Eu quero encaixotar. Você pode encaixotar, mas não reduz a experiência do sujeito a essa categorização. O Dasein está sempre em lançamento, esse devir, esse ser aí está sempre escapando. Entendeu? E por isso a fala da Patrícia, quando ela diz do moribundo. Né? Moribundo é uma experiência angustiante, porque no escape do moribundo, né? No escape do moribundo não tem nada que dê conta. É que nem diz o Gilberto Gil, não tenho medo da morte, tenho medo de morrer, porque morrer eu ainda estou aqui. Tem uma música, procura, não tenho medo da morte. A gente devia até fazer o finalzinho escutando essa música. Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer, porque na morte eu já não estou aqui. No morrer eu ainda estou aqui. Né? Ele coloca assim uma coisa, pode dar uma dor de cabeça, pode dar vontade de mijar, ele faz poeticamente, eu falo até de mijar poeticamente. Pode ser um momento, o último respirar, né? O que é isso? Né? Enfim, é intenso, né? E esse é o campo intenso da fenomenologia. O Gilberto tinha levantado a mão, depois a gente vai ver as falas do chat. Oi, Gilberto, boa tarde. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Eu queria, assim, tentar aliviar um pouco o coração como é que chama o rapaz? Que falou do professor dele? Ronald. Porque eu pensava exatamente igual o professor dele, né? Essa questão da lógica, tal, das palavras exatas para as coisas a que elas se referem. Isso é um resquício da nossa formação em filosofia, né? E que nos dá uma dimensão muito específica, que a gente compra como rigorosa, mas recorta o mundo e limita a nossa compreensão do mundo. Caras como o Heidegger, Nietzsche, principalmente, mexeram com um campo de conhecimento ou quiseram pesquisar coisas que não tinha sequer palavras para isso. Né? Na história da filosofia, não se tinha designações para aquilo que eles começaram a investigar. Então, e eu percebi isso claramente, eu rejeitei, né, falar, esses caras estão viajando. Tanto é que ambos, ao final da vida, resolveram fazer poesias, porque não tinha mais como dizer aquilo que eles estavam percebendo e expressar aquilo, a não ser de forma indireta, metafórica e tudo mais. Eu só fui perceber isso e voltar para eles depois que eu li o Merleau-Ponty. Aí é uma língua latina, né? Estou falando de dois alemães que são conhecidos pela precisão vocabular, né? Quando eu fui ler os franceses, e aí vi que a língua latina não tinha expressões para certas coisas que esse cara estava investigando. E depois, quando eu fui ler Deleuze, principalmente, você vê, meu, peraí, não é possível que esses caras estão falando tudo que eu não entenda de maneira nenhuma. Aí você vai reconstruir a sua leitura de uma outra maneira, e você vai perceber que eles estão falando de coisas quase que indizíveis até então. Então, a linguagem metafórica, a linguagem figurada, ela vai compor o pensamento desses caras, e para nós, tivemos, principalmente quem teve uma formação mais ligada à filosofia analítica, né, quer ficar louco com isso, quer enlouquecer com isso. Né? Então, é só para tranquilizar o Ronald, que eu entendo ele, mas insiste, cara, insiste que daqui a pouco vem, como o Guilherme falou, vem assim, puta, faz sentido demais. Só isso que eu queria observar. E era um professor realmente da filosofia analítica. Então, dá para perceber que você passou pela mesma aflição mesmo. Obrigado. Ronald, eu só tenho que te dizer uma coisa. Coloca Foucault, eu tenho a impressão que eu te conheço.
Você frequenta colóquio, Foucault? Tá falando comigo? O Gilberto? Ah, sim. Não, professor, não, Fernando, não frequento, não. Eu tive a impressão que eu te conheci num colóquio. Teve alguém que Ronald, levou... só pra te dizer o quanto que a coisa fica, nos seminários de Zolikon, o Heidegger passa 460 páginas falando sobre o tempo. É ridículo. Eu cheguei num ponto que você não aguento mais ouvir você dizer tempo. Chega, cara. Mas assim, depois das 300 páginas, eu entendi o que ele estava dizendo. Aí o resto foi mais rápido. Mas até chegar lá, Jesus. Eu acho que toda fenomenologia ela tem uma dimensão na carne, gente. É uma descrição do vivido com muito rigor. Chega um ponto que encarna, entendeu? Pode demorar, O pode demorar. Merleau-Ponty, Chega um ponto que é quando vai... Oi? Fechou o microfone, Gilberto. O Merleau-Ponty, quando vai explicar a carnalidade, né, o olhar, né, a apreensão do olhar ao objeto, aquele interstício que torna o sujeito-objeto uma coisa... Meu, é uma coisa louca. Você fala, meu Deus, Invisível, cara, é um livro fantástico. pega aquele trecho, é um livro de poesia. Você fala, meu Deus. Mas é a única forma de dizer aquilo, porque não é uma experiência direta, você tem que se afastar de si próprio para poder apreender aquilo fenomenologicamente. Não tem nada pré-judicativo para você descrever, é só sentir. Você sabe que é verdade e não sabe explicar. É uma loucura. Então, Ronald, Kierkegaard, gente. É Kierkegaard, né? Que já dizia que só se apreende a existência indiretamente. Sabe? Por isso que esses caras eram Kierkegaard. então, Ronald, Kierkegaard era outro doido. é tético, é pré-tese, é pré-racional, racional. É a descrição do limiar, é descrição com palavras da irracionalidade, entendeu? Por isso os filósofos analíticos, né, tem um tilt, né? A Mila levantou a mão. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando no real do Lacan, né, que é esse indizível, isso que não chega, que escapa. Enfim, só queria trazer isso que me veio. Nós estamos, isso que é bom em grupo, né? A gente está trazendo uma angústia, seja como um leitor assim apaixonado, seja como pesquisador, né? Que é uma coisa que a gente internaliza do cartesianismo, né? Que é tentar conter, né? Conter o incontível, né? A fenomenologia é o espaço do incontível, né? Aquilo que está sempre escapando, entendeu? Nenhum cientista, mais rigoroso que seja, o rigor do fenomenólogo é descrever o incontível, não é conter o incontível. Então vai estar sempre, no momento que ele descreve o incontível, imediatamente vai ter um transbordamento, a palavra, imagina, não existe a palavra final conclusiva na fenomenologia, entendeu? O fenomenólogo está lá escrevendo, ele traça uma descrição do vivido muito rigorosa, que ele vai ter a ilusão durante um segundo de que o sentido se fecha, aí escancara. Vai ficar tudo poroso, abre um mundo de poros. Né? Então, acho que é essa postura, essa ética fenomênica do inacabamento, né? Talvez isso a gente consiga se acolher um ao outro aqui no grupo, porque a gente está nessa jornada. Seja você que está começando os estudos nesse encontro de estudos, porque até algumas pessoas já comentaram, né? Ou sejam pessoas que já estão numa certa jornada, a gente está aqui para se acolher no inacabamento. Né? Eu acho que também é importante, né, ter em mente, né, que o Heidegger aponta exatamente para isso no momento que ele fala que ele não lida com conceitos, ele lida com indicativos formais. Indicativos formais, né, é que ele, apesar que ele está fazendo uma descrição, ele está apenas indicando um fenômeno que deve ser preenchido de sentido por nós, né? Porque esse fenômeno está sempre passivo de mudança. Não, o que ficou muito claro no Ser e Tempo 1
Em algum momento, não vou dizer, não consigo dizer qual foi a linha, qual foi o parágrafo, mas que o Heidegger está fazendo desmoronamento da racionalidade. Entendeu? Não nos apeguemos ao fato da escrita dele ser muito rigorosa. É rigorosa, mas é um desmoronamento do sistema de racionalidade. Entendeu? O Rafael colocou aqui no chat: somos para a morte, mas não vivemos a morte de fato, ao mesmo tempo que vivemos ela todos os dias até não podermos viver mais. Mais ou menos isso que ficou para mim, principalmente. Essa frase que a Patrícia falou mesmo: a morte é para os vivos, né? Então é isso, essa pregnância da morte. E ficou muito claro para mim graças a esses parágrafos. Não, tá? Eu vou tentar reescrever o Heidegger, mas o ser para a morte, né? O ser entranhado na morte, né? Para mim fica mais claro. Não sei se é para, a gente está acostumado a ver um para como se fosse uma seta de trânsito, né? Vai para a frente, vai para a direita, vai para a esquerda, né? A gente está entranhado na morte, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Existir é, de certo modo, perder-se, né? Conhecimento como perdição, gente. Se o conhecimento não é uma perdição, vai ser uma flor na lapela para o fetiche das nossas vaidades, né, gente? Olha quantos livros eu li, quantos títulos eu tenho, entendeu? Quantas defesas eu já fiz, quantos artigos eu publiquei. O conhecimento é para a gente se perder, né? Quantos degraus na carreira universitária eu subi. Entendeu? Isso é para os fetichistas, né? Isso é carro de terapia, né? Tem que levar na terapia. Real de Lacan, que foi dito por aqui, é o nome da obra ou possui outro título que se trata sobre esse real, indizível? Mila, o Guilherme Faria está te perguntando se tem algum texto, artigo ou livro para estudar o real do segundo Lacan. Aí você respondeu: real é uma instância da episteme de Lacan, né? Se você, por acaso, tiver um artigo que mostre um panorama do Lacan, no qual se releve o real, acho que o Guilherme está sedento. Legal. Então, gente. Mais alguma partilha, pessoal? Aqui a Tatiane colocou: nós vivenciamos a angústia da morte com modos de operante da vida, né? Exatamente. Eu estou com uma tia-avó que está com. As minhas tias-avós são todas centenárias, né, gente? Só falta a caçula no finar, né? Ela está com 97 anos numa casa de cuidados paliativos, gente. Deve ser fácil assim. Dizem que o oriental diz que o ideal da morte é morrer dormindo, né? Isso é para poucos, né? A Marcela vai ter que sair porque o pacote de dados dela está terminando. Muito obrigado, Marcela. A gente continua a nossa jornada. O Guilherme passou de novo o formulário de presença e, enfim. E sempre reforço, se inscrevam lá no Lançado no Mundo, porque tem o Ser e Tempo 1 e outros livros lá, divirtam-se. Hoje em dia você pode escutar de acordo com o afeto que você tem com a parte, porque você pode avançar ou escutar com mais vagar, né? Então aproveite. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pessoas maravilhosas aqui que ainda não comentaram, querem fazer um outro comentário, quem já fez? Uma partilha. Aqui é encontro, gente, que ninguém está na condição. Eu sou professor em outro lugar. Eu sou um facilitador responsável, tem vários colegas que também são facilitadores. Olha, Guilherme, a Mila colocou o artigo. Obrigado, Mila, em nome do grupo. Queria falar só uma coisa rapidinho sobre uma diferenciação que o Heidegger faz, né, no capítulo no parágrafo 47, né, sobre a diferença entre finado e morto, né? Pelo que eu entendi na minha interpretação aqui, o finado ainda é o oposto do morto, né, como ele diz no parágrafo, e ele tem uma ocupação, né? Mesmo depois de sendo um finado, ele ainda ocupa um lugar, um velório, uma cerimônia, assim. Então, vamos dizer assim, onticamente, né, a presença ali, ele findou, né?
mas ainda está ocupando o espaço para os vivos ali, né? Enquanto ele não for enterrado, enquanto esse ritual não acabar, ele ainda está presente ali de uma certa maneira. Ótimo, Ederson. Deu uma articulada nos conceitos. Agora eu vou fazer uma provocação, né, gente? Não sei se mais para frente ele vai falar, eu não me lembro do fichamento que eu fiz, mas se o ser é presente, se o ser é no mundo, constituído na intersubjetividade, será que quando a pessoa finda e o corpo já foi enterrado, não fica uma reverberação nessa intersubjetividade, ressoando, né? Em que sentido for? Não sei se o Heidegger, por isso ser algo muito diáfano, não sei se o Heidegger vai tematizar, não me lembro. Mas o ser é no mundo com os outros, né? O ser é no mundo com os outros, o tempo inteiro. Nós estamos pregnados de morte, então o tempo inteiro a gente está atualizando a nossa presença impregnada de morte, né? Então a gente está, o tempo inteiro a gente está confirmando a nossa potencialidade, o tempo inteiro a gente está fazendo um funeral, né? Entendeu? Porque, quer dizer, eu fui enterrado e acabou. Se não fosse assim, gente, eu não precisava nem ter terapia, gente. Porque, gente, tem pessoas que são tão centrais na vida da gente. Eu já enterrei vários entes queridos, gente. E eu estou fazendo terapia porque tem reverberação assim acontecendo, né? Eles morreram, mas eu não, entendeu? Como é que fica isso? A gente enterra pessoas, elas morreram, mas eu não. Ainda são um campo de ressonância, um campo fenomênico de ressonância dessas presenças. O Hitler morreu, gente, Sim. mas eu não. Será que a essência, algum tipo de essência permanece dentro da gente? Eu não sei se é uma essência, só se for um sentido existencial, né? Qual a dimensão do existencial? Gente, o Leonardo da Vinci, né, morreu e ele é cultuado, entendeu? Isso reverbera. Uma coisa, acho que eu não sei se o Heidegger vai falar nisso. Mas, professor, Mas desculpa, pode terminar. Pode falar, mas eu vou reforçar a frase. Tá, morreu. Meu pai morreu, minha mãe morreu, né? Eu já sou tecnicamente órfão, ontologicamente órfão, mas reverbera. Reverbera. Guilherme era isso também que eu queria, que talvez eu não estivesse sabendo me expressar, mas o Edson conseguiu tocar bem no ponto que estava a minha angústia, nesse sentido, de que, assim, de maneira ôntica, quando, a partir da morte, a presença se finda, mas essa presença afetiva seria o ontológico, essa sim pode permanecer, mais ou menos nesse sentido, por exemplo, nos exemplos que você deu do Leonardo da Vinci, de outros personagens, que ressoam até hoje no nosso Hitler, isso seria uma presença ontológica, mais ou menos nesse sentido, ou não? Estou confundindo. Então é isso que a gente não. Por isso que a gente está fazendo encontro de estudos, para a gente ver se a gente está. Eu acho, gente, que nesses 2 parágrafos ele ainda não falou disso. Falou que tenha o finado, que é quando a gente faz ritualidade no velório, né? E aí, né? Mas é isso? Será que tem? Entendeu? Será que não tem uma potência Fernando, de ressonância, né? Eu acho que é ressonância, gente. eu coloquei aqui a palavra ressoar e Heidegger do lado, né? Apareceu vários artigos aqui. Ah, que maravilha. Então, aí a gente está, por isso que é encontro de estudos, a gente está elaborando junto. Obrigado, Ronald. Não, só para dizer que é um tema que vem sendo pensado, né? Então, que legal. Quem sabe a gente faz leitura dos artigos mais contemporâneos, né? Enfim. Gente, imagina que o morto, que a ressonância do morto se curva no ritual da morte e acabou. Imagina. Se fosse assim, não precisava de terapia. E nem precisava de história, né, gente? Entendeu? Não precisava de história. Porque a pessoa morreu, acabou.
Aí a gente apaga a história. Não tinha história. Não tinha história. As histórias são eventos demasiadamente humanos, né? Enfim, gente, estou muito contente. Jamais eu conseguiria aprender esses parágrafos se não fossem essas nossas conversas. Entendam isso, não é a gente entender o que o Heidegger escreveu, mas o que a gente pode compartilhar. Né? A beleza do encontro é o horizonte da partilha. Né? Não tem, eu já digo, para quem está chegando agora, não tem aquela pretensão de que você vai assimilar o conceito do parágrafo. Você vai levar a experiência compartilhada. Tá, gente? Não, isso é o que a gente leva da vida é a experiência e o afeto compartilhado, né, gente? Né? Infeliz daquele que quer memorizar conceito ou encaixar conceitinho muito claro, muito clarinho. Né? O Gilberto levantou a mão. Deixa eu só fazer um off aqui. Minha mãe finou-se em setembro do ano passado, né? E eu passei um período bem complicado, acabei não procurando terapia nem nada, mas a gente tinha uma ligação muito forte. A gente tinha passado quase 2 anos longe por causa da pandemia, e eu a trouxe para casa para minha irmã, que cuidava dela, fazer uma viagem, e ela ficou 1 ano comigo, né, e eu tomando todos os cuidados do mundo para ela não sofrer essa questão. No fim das contas, ela morreu por outro motivo, não foi por causa do Covid. Mas eu ia falecer e assim, se eu puder defini-la, ela foi a vida inteira um ser para a morte, né? Que significa exatamente, ela encarnou aquilo que Aristóteles definiu como virtude. Ela foi sempre 100% de tudo que ela poderia ser. E tô arrepiado. Tá muito. Pode não parecer recente para a maioria das pessoas, mas todo dia eu lembro dela, tudo que eu faço eu imagino. E não sou alguém espiritualista, tá? Eu sou um agnóstico quase que radicalizado. Mas tudo que eu faço, todo dia, né, eu imagino. Minha mãe ia ter orgulho de mim? E é uma loucura isso, né? Porque eu sou ateu praticamente, né? E essa presença é constante dela em tudo que eu faço. Só queria compartilhar isso com vocês. Desculpa, é uma coisa muito pessoal, mas. Mas é cheio de vida, né? Cheio de vida. Obrigado, Gilberto, em nome do coletivo. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Então é assim, gente. Guilherme colocou, degustar que muitas vezes não se dá para conceituar, apenas sentir. Muito rico as partilhas. É isso aí, Guilherme. Essa dimensão do vivido, né, do experiencial, que é o que a gente trabalha na fenomenologia. Então, eu vou encerrar a gravação. Daqui a uns 2, 3 dias, a Marcela vai disponibilizar no Lançado do Mundo. Quem participou pode escutar de novo. Quem não participou pode acessar o YouTube, tá, gente? Então, a gente se vê semana que vem. Esse mesmo horário. Peraí, só uma coisinha, gente. Vamos só dar uma atualizada aqui. Eu vou passar de novo aqui o quadro. É com muito contentamento que até 18 de agosto a gente já tem preenchido os nomes das pessoas. Semana que vem a gente vai ter o Rafael, serão os parágrafos 49 e 50. Mas, assim, por favor, gente, agora que vocês estão vendo que é algo mais de facilitação de encontro mesmo, se vocês puderem já ir preenchendo, são 2 parágrafos. Se todo mundo fizer 2 parágrafos, a gente tem muitas pessoas aqui, né? A gente vai já ter a serenidade de ter o quadro, a tabela completa, tá, gente? E sem sobrecarregar ninguém. Você marcar o dia 25 de agosto, que é em sequência, gente, você vai ter 50 dias para montar, né? A questão da lista de presença, a Marcela passou agora, né, gente? Entendeu? Né?
E, assim, eu oriento até a Marcela, quando ela a passar depois que a gente apresentar a aula, né? Que às vezes, né, assiste a aula, depois a gente passa a presença. E toda semana tem a passagem da lista de presença, tá bom? Como são 75%, fiquem tranquilos, porque ainda dá para as pessoas se organizarem, né? A lista foi atualizada, Gilberto, né? Então é só dar uma olhada aqui no chat, tá bom? Então eu vou encerrar a gravação. Quem quiser conversar mais um pouquinho, estou à disposição. A gente se vê. Eu sempre abro a sala uns 10 minutos antes, eu tenho 5 minutos de tolerância, mas mais do que isso eu não tenho, tá? A gente tem que respeitar a pontualidade, tá, gente? Obrigado a todos, todas e todos. A gente se vê semana que vem. Boa semana de estudos, tá? Continue estudando.